Fala galera, boa tarde, que bom ver vocês aqui novamente no meu canal e é um prazer, né? A gente tá aí para mais uma conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de desenvolvedor, tá? Então a gente vai ter um bate-papo aí, né? Sobre a nossa carreira como desenvolvedores. E do que nós vamos falar, né? Sobre a carreira de desenvolvedor, uma coisa que é muito importante, tá? É estudar. É verdade, né? O desenvolvedor, ele não deve parar de estudar. Isso é algo importante para a nossa vida, né? Por quê? Nós estamos numa área que está em constante evolução. E um outro motivo é, por exemplo, nós temos que entregar ferramentas, né, desenvolver às vezes ferramentas para usuários de diversas áreas. Então, às vezes, a gente tem que entender um pouco da área, né, do negócio de uma determinada pessoa. Talvez, por exemplo, talvez você tenha que entender um pouco de contabilidade, talvez você tenha que entender um pouco de logística ou outras coisas, né, para você desenvolver um produto adequado, né, para aqueles que vão utilizar os softwares que você desenvolve. Então, exige da gente estudo. Sem contar que a tecnologia é uma área que ela não para de evoluir. E a evolução ela ocorre de uma maneira rápida. Podemos ver que a evolução na área de tecnologia ela tem ocorrido num ritmo cada dia mais rápido, né? Há alguns anos atrás, por exemplo, eu não me lembro agora exatamente o ano, né? Eu vi isso numa palestra do Elemar, achei bem interessante, acho que em 97, né? Um supercomputador derrotou um campeão de xadrez, tá? E hoje esse supercomputador ele é equivalente a um Galaxy S5, se eu não me engano, né? A um celular que a gente coloca no bolso. Talvez o seu celular, o meu celular, seja ainda mais potente do que aquele computador. Imagine, né? Então, isso mostra a evolução na nossa área e que a gente tem que acompanhar esse ritmo. Daí isso me faz lembrar no período que eu comecei a fazer lá o meu curso técnico. A orientadora do curso, ela destacou a importância do estudo nessa nossa área, de estudar nessa nossa área de desenvolvimento de sistema. Ela mencionou que em outras áreas exige-se estudo, por exemplo, ela era da área de psicologia, mas ela falou que a mudança não ocorre de maneira tão frequente igual ocorre as mudanças as evoluções, né, na área de tecnologia. Então ela falou assim, talvez alguma coisa mude, né, na minha área de 50 e 50 anos. Então talvez isso não exija um esforço, exige esforço, mas não um esforço tão grande, né, de estudar assim como nós, essa área de TI, né, e principalmente de desenvolvimento. Então, a vida do desenvolvedor, posso dizer que passa-se, né, a sua vida sempre estudando, não para de estudar, de uma forma ou de outra. Ou ele estuda tecnologia, né, algumas vezes, ou estuda algo da área de negócio para quem ele está desenvolvendo uma determinada ferramenta. Então, não para, né, é algo que nunca vai parar. Mas aí surge a pergunta, como eu devo estudar? O que eu devo estudar? Por que eu devo estudar? Parte dessa pergunta, né, do porquê eu devo estudar, a gente já mencionou aqui, né? Porque o mundo de tecnologia ele evolui frequentemente, então a gente nunca para, né? Agora, será que eu tenho resultado? A gente vai ver os resultados dos estudos constantes, ou seja, até coloquei essa palavra bem destacada aí, né? Por a gente não parar, né, de estudar, a gente vai ter um bom resultado na nossa carreira. Quais são eles, né? E por fim, nós vamos ver a importância de valorizar as pessoas à sua volta, em especial aquelas que colaboram com o seu aprendizado. Tá? Por que isso é importante, né? A gente valorizar as pessoas e o que isso tem a ver com estudar,
Nós vamos ver isso no final do nosso vídeo. Então, é importante estudar constantemente, tá? Nós precisamos fazer esse ciclo contínuo que eu deixei aí, né? Que é buscar conhecimento, aprender, aplicar, analisar, criticar e aperfeiçoar. Depois que você chegou nesse último passo, volta para o primeiro, né? Então é algo contínuo. Eu vi isso no blog do Eduardo Pires e achei bem interessante, que essa é a característica mais importante de um programador. É estar sempre na busca desse aperfeiçoamento, aprender, aplicar, analisar, criticar, aperfeiçoar. Não deve parar de estudar, tá bom? Então, essa é a minha dica, né? De estar estudando constantemente. Não pare, né? Sempre busque a melhoria contínua e não só aprender coisas novas, né? O estudar constantemente, às vezes, você aprendeu uma tecnologia, um conceito, você aprendeu um framework, continua, né? Às vezes tem coisas que a gente esquece com o passar do tempo, né? Continue a buscar coisas novas e aperfeiçoar o que você já sabe. E lembrando desse ciclo contínuo que a gente tem aqui. Como nós podemos estudar? Tá? Então, aí vai algumas dicas, né? Acho que é uma dica meio que pessoal, mas eu acredito que a maioria vai concordar comigo e talvez até faça também da mesma forma, tá? Reserve tempo, e se possível toda semana, né? Então, procura tirar um tempinho, né, para você estudar. Faça isso, tá? Agora, com a pandemia, para muitos isso ficou um pouco mais fácil, tá? Mas, de fato, é um desafio, você reservar um tempo toda semana para estudar. Eu aproveitei o momento, por exemplo, eu passava muito tempo no trânsito, né? Então, o tempo que eu iria estar me deslocando até o meu local de trabalho, né? Então, eu tenho utilizado aí para poder fazer meus estudos. E isso tem sido produtivo, tá? Então, você fazendo isso, talvez não seja possível todo dia, mas faça pelo menos uma vez por semana. Tá? E o tempo não precisa ser muito, tá? Você não precisa estudar 3, 4 horas por dia. Estude um pouquinho, cada dia um pouco, você vai ver como que você vai progredir no que você está aprendendo, tá? Uma outra sugestão é tenha foco, tenha um objetivo, tá? Não adianta você querer aprender sobre a tecnologia de foguete, né? De como funciona um foguete, porque se você não for trabalhar na NASA, isso não vai ter efeito nenhum, tá? Então, procure ter um foco, um objetivo, tá? Para que eu quero estudar esse determinado assunto? Qual que é a minha prioridade? O que eu preciso estudar primeiro para atingir o meu objetivo? O que acontece? Às vezes a pessoa vê várias coisas interessantes, começa a estudar uma coisa e não consegue concluir. Começa a estudar outra e não consegue concluir. Começa a estudar mais outra e não conclui. Outra não conclui. E aí o resultado é que a pessoa acaba perdendo, né, aquele foco, não aprende, estudou um monte de coisa e não aprendeu nada. Tá? Então, quando você tem um objetivo, eu quero aprender isso para desenvolver uma habilidade, para passar para conseguir talvez uma vaga de emprego numa determinada empresa, você focalizou para fazer uma certificação, né? Há pouco tempo atrás, o meu foco foi esse, né? Foi fazer a certificação, tá? Então, tendo o objetivo, você vai conseguir então aí alcançar o resultado correto, né? Conseguir resultados verdadeiros aí nos seus estudos. Um outro ponto é aprofunde-se, né? Não se limite, não se contente com o básico. A gente falou, por exemplo, não é errado você aprender o framework, não, né? É até bom, né? Mas não se limite a simplesmente conhecer, né, uma coisa ou outra do framework. Aprendeu? Vai a fundo. Por que foi feito assim? Como ele funciona? Como que ele se comporta? Qual que é o melhor método, a melhor maneira de eu utilizar esse framework? Quando eu devo usar e quando eu não devo usar?
Então você fazer isso, é por isso que eu coloquei esse desenho aí do mergulhador, né? Você não se torna um nadador. O nadador ele só está na água na superfície, só vê a superfície. Agora o mergulhador, ele consegue ir a fundo e tirar mais proveito, né, do que tem no mar. Ele vai apreciar muito mais coisas do que um nadador. Então não seja nadador, aprofunde-se naquilo que você tá vendo. Ok? Agora, o que estudar, né? Então a gente vai ver que muito depende do seu foco. O que você busca, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. Há pouco tempo atrás, o meu caso foi a certificação, né? E o resultado eu consegui, que foi me tornar MCP. Então eu focalizei nisso e direcionei meus estudos para isso. Tá? Talvez o seu objetivo seja outro. Talvez procurar, por exemplo, melhores oportunidades dentro da sua empresa. Ao fazer isso, né, focalize ali na sua empresa, tá? Não só qual a necessidade da sua empresa, como você pode ajudar a empresa a reduzir os custos, a ganhar um pouco mais, a ganhar mais, né, no que diz respeito a dinheiro, né? Então você fazer isso pode te ajudar a ter um resultado legal dentro da tua empresa, né? Então pode ser um foco e você vai escolher o que você vai estudar para ajudar ali a conseguir um objetivo na sua empresa. Então é importante, né? Como eu falou, foco é atualizar. Também, olha, um outro foco pode ser desenvolver uma habilidade. Talvez você não tenha uma skill, como a gente falou lá talvez lá na sua empresa, né? Vamos supor que você procura liderança, né? Talvez estudar, né, como liderar uma equipe, como aplicar, por exemplo, uma coisa também que é interessante, como aplicar coisas como metodologia ágil, né? Então, isso vai te ajudar a desenvolver qualidades, habilidades, que vai ser fundamental para a sua carreira, né? E o que eu mencionei, né? Certificação. Também, se ajustar ao mercado de trabalho, né? Talvez você esteja procurando uma nova vaga. Talvez, para você conseguir, talvez você precise aprender algo. Por exemplo, ultimamente as pessoas em entrevistas falam de DDD, falam de CQRS. Você já aprendeu isso? Então, se você quer, né, se você está nessa área, né, de desenvolvimento, procure aprender isso daí, né? Fala também bastante sobre Clean Code, né? Então, procure aprender e colocar em prática, né? E assim você vai estar focando em algo e estudando com um determinado objetivo. Dicas úteis, tá? Leia bons livros, acompanhe os profissionais que estão à frente do mercado, acompanhe eventos e lives, tá? Isso é uma dica pessoal, algo que me ajudou bastante e que eu recomendo aí a vocês. Então, o que estudar? Dicas de livro, tá? Clean Code, não importa a linguagem que você programe, né? O livro do Uncle Bob, do tio Bob, né? A gente tem aí, para quem é desenvolvedor, esse livro tem que ser o livro de cabeceira, tem que acompanhar a gente, tá? É um livro bem importante. Clean Code, ainda outro, né? The Clean Coder, ou Codificador Limpo, né? Então é algo também que você pode ler, do Uncle Bob. E também Clean Architecture. Tá? Você recomenda esses livros, se você ainda não leu, que faça uso, procure aprender desses livros que vai ser útil para você como desenvolvedor, tá bom? Outra dica, tá? Esse não é obrigatório, né? Mas eu acho que é muito importante, né? Como se fala muito aí, né? O Domain Driven Design, que é o DDD, atacando as complexidades no coração do software. Só abrindo um parênteses, né? Já vi comentários aí de muitos falar, DDD, fazer certas críticas ao DDD. Qual é o grande problema?
é que as pessoas leem um conteúdo talvez mais limitado e acham, o DDD é isso, e começa a tentar colocar em prática. Todo mundo está fazendo, e começa a tentar colocar em prática. E às vezes a pessoa não sabe aplicar corretamente, ou às vezes tenta colocar o DDD apenas para fazer um CRUD, né? Então isso daí a pessoa talvez não aprendeu o conceito, né? Então eu recomendo esse livro, se você quer aprender. Esse livro ele é bem importante. E se você gosta, eu gosto muito de me focalizar um pouco no negócio, no problema que eu estou resolvendo, né, para a empresa. Isso é um livro bem interessante de se aprender. Vale a pena, né, você está acompanhando aí a leitura desse livro. Outro livro, esse é mais indicado para você que talvez esteja começando com C#, né? É um livro muito bom. Para mim, por que eu estou recomendando ele? Né? Foi um livro que me ajudou. Quando eu era desenvolvedor Delphi, então passei para C#, esse livro ele tem uma metodologia muito interessante. Não é um livro grande, tem bastante páginas, mas não é cansativo. O método de ensino aí desse livro ajuda, é bem envolvente, tá? Então eu recomendo você que está aprendendo, se você talvez era de Delphi e quer passar para C#, rapaz, leia esse livro, vale a pena, tá bom? Agora a indicação minha é sobre influenciadores, né? Se você já ouviu falar do Esri na prática, eu recomendo que continue aí atrás do conteúdo deles. Eles têm mini cursos gratuitos, um curso na faixa aí para a gente, né? Você pode ver que você vai aprender bastante coisa sobre o Esri, que é com o Milton Câmara e o Renato Groff. Eu já acompanhei diversos desses cursos, tá? E é muito bom mesmo, porque para mim, eu comecei a mexer há pouco tempo com o Esri, eu tinha um certo medo. Para mim, mexer com Esri era mexer com um bicho-papão, tá? Dava medo. Então eles ajudaram a entender muita coisa, a simplificar muita coisa. O conteúdo deles talvez vai até em algumas coisas complexas da ferramenta e transmitem de uma forma simples, tá? Recomendo a vocês acompanharem. E o Renato Groff também ele tem, não só sobre Esri, tem outros assuntos. Vale a pena aí acompanhar o que eles estão, o conteúdo que eles têm divulgado, tá? Outra dica, e essa é para a carreira também, né? Tanto é que o desenvolvedor.io, olha o lema, conhecimento real para você decolar na sua carreira. Então, se você quer mesmo dar um upgrade na sua carreira como desenvolvedor, eu recomendo o curso do Eduardo Pires no desenvolvedor.io. Tá? Eu tenho contratado o curso, né? Não é propaganda isso daí, eles realmente é algo que ajudou e eu recomendo aí você a dar uma olhada, tá? Outro também é o Balta.io. Rapaz, que cursos bons, excelentes conteúdos também do André Baltieri, tá? Nesse eu já acessei apenas os gratuitos, as lives dele, mas também recomendo. Ele tem uma variedade até muito grande de cursos. Por exemplo, se você quer aprender sobre Flutter, né, para desenvolvimento mobile, pode acessar lá que ele tem bastante conteúdo, é bem legal. Então recomendo aí para você acompanhar também, tá bom? Outra recomendação minha é o canal do Eximia Co, tá? Que é com o Elemar Júnior. O Elemar ele tem uma visão bem legal sobre nós, sobre os desenvolvedores em si, né? Por exemplo, uma das coisas que eu acompanhei dele, ele está dando até consultoria para a empresa que eu trabalho, e ele falando, né, mostrando a importância tem um pouco dessa questão de gestão, porque a gente quando é desenvolvedor, a gente é muito técnico, né? A gente é muito técnico, a gente pensa em termos técnicos. Como que a gente vai falar com aquele que
está pensando no dinheiro, né? No lucro da empresa, numa diretoria, gerência. Então, assim, ajuda bastante. A experiência que eu tive aí ouvindo as palestras dele foi muito produtiva. Me ajudou um pouco a mudar a maneira de pensar nesse sentido. Tá? Então é legal, vale a pena. Não só isso, tá? Tem artigos bem técnicos também. Tem parte lá que ele escova bit mesmo, né? Então vale a pena, acompanha aí o canal dele e o site lá, que tem bastante conteúdo legal para se acompanhar, ok? Agora, por que estudar, né? Então a gente vai ver aqui, olha só, uma das razões é por alguns objetivos pessoais, tá? Quais são? Evoluir na carreira, desenvolver uma habilidade, talvez buscar uma nova oportunidade no mercado, ficar em dia com as novidades, manter assim atualizado, né, com algumas dessas tecnologias novas que tem, né, que vai surgindo. Então, são objetivos que nós, né, muitas das vezes temos para estudar, tá? É claro, focalize em um, não tenta fazer tudo, tá? Não tenta fazer tudo. Por exemplo, tentar ficar em dia com novidade. É bom, mas tenha cuidado. Vou abrir esse parênteses aqui também. Porque aí você começa a querer, eu vou usar isso, eu vou começar a aplicar. E vai. E daí a pessoa não focaliza numa coisa, aí o que acontece? Ela não consegue dar sequência, não consegue evoluir, né? Focalize em algo, né? Isso aqui é novo, vai servir, vai ser bem aplicado na minha empresa, então eu vou usar. Mas se não se aplica, não tente usar, que é pior, não force a barra, né? Não force a barra, tá bom? Então, é a minha dica aí, né, para ajudar a orientar, né, a você ao que estudar no sentido pessoal. Agora, eu coloquei esse ponto, e é até uma provocação mesmo, né, com o objetivo de colaborar. Como assim, né? Aí eu coloquei esses três maneiras, né, três pensamentos aí do porquê estudar. Primeiro, para empreender. Mas daí a pessoa pensa assim, empreender? Às vezes a gente tem aquela visão, né, do empreender como se fosse algo para ganhar muito dinheiro. Não é essa a ideia, tá? O que é ser empreendedor? Segundo o Sebrae, ser empreendedor, no site do Sebrae, depois eu vou colocar aí esse link para vocês aí, empreendedorismo segundo o Sebrae. Que ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência entre a criatividade e imaginação. Então, empreender é produzir, né, em termos simples, produzir novas ideias. Podemos entender que é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, né, não fica só no sonho, mas para colocar em prática, do desejo para a ação, né? E a gente vê isso, por exemplo, em pessoas como Santos Dumont. Imagina, né? Fico imaginando na época dele falar em voar, né? Eu olhava para ele e disse, camarada, é um louco. E olha aí, ó, hoje você não imagina sair do sul do Brasil para o Nordeste sem ir indo de carro ou de carroça, como era talvez em alguns carroça como era em alguns lugares, né? Nem todo mundo tinha carro na época, né? Pense aí no Bill Gates, no Steve Jobs, né? Também foram empreendedores. O resultado, às vezes, de se empreender para alguns, vem no retorno financeiro realmente, né? Para esses homens, eles ganharam muito dinheiro, né? Também temos a startup, exemplo, as fintechs. Por que empreender, né, ele entra nessa parte de colaborar? Né? Não é simplesmente... Por que eu coloquei como parte de colaborar? Porque não é simplesmente o retorno financeiro, né? Isso pode, como aconteceu na tecnologia, no caso do Bill Gates, no Bill Gates, no Steve Jobs, né? Quem ia imaginar hoje que você tem um computador na mão? Esses homens foram dos responsáveis. As ideias deles, né? A visão deles foi um dos responsáveis de a gente ter esse tipo de tecnologia hoje na nossa mão. As fintechs, né? Hoje eu não preciso ir no banco para nada, eu faço tudo no celular, no computador, né? E por quê? Essas fintechs revolucionaram, né?
O Uber, né? A maneira da gente se locomover mudou depois do Uber. Então, são coisas, né, que são pessoas que empreenderam e colaboraram com um modo de vida diferente das pessoas hoje, né? Também outro ponto é o desenvolvimento da sua empresa. Talvez alguém diga assim, mas a empresa está lá, está nem aí para mim. Né, existe uma relação, né, entre você e a empresa. Você trabalha e a empresa te paga pelo seu trabalho. Mas pense comigo, se você busca, né, se esforça em fazer com que a sua empresa ela tenha os custos reduzidos e que aumente, né, o resultado, o dinheiro que entra, né, você tá colaborando com você mesmo. Você está ajudando a empresa a ganhar dinheiro e, como consequência disso, como reconhecimento, muitas das vezes a empresa sobe o seu salário, né? Vale a pena fazer isso. Não estou falando de fazer hora extra, não estou falando nesse sentido. Não é isso. Mas se você se esforça, né, ali dentro da sua empresa e se desenvolver, você está colaborando com a empresa e, por outro lado, se a empresa for uma empresa que te reconhece, ela vai valorizar isso, né? Agora, se você deixa de se empenhar, e isso você, o seu colega, o outro, a empresa começa a diminuir, e aí o que vai acontecer, né? Você vai ter problemas. Então é uma colaboração. E uma outra, eu coloquei aí por último, e eu acho essa a principal, é ensinar outros, né? É uma maneira de colaborar. Você vai estar dando, né, o que você sabe para outros, e ao mesmo tempo, quando você faz isso, você aprende. Então vale a pena, né? Você, em todos esses 3 pontos de colaborar, você dá de si, mas também recebe de volta, né? Isso é o princípio da colaboração, ok? Agora, quais são os resultados constantes na carreira, ou melhor, de estudos constantes na carreira, né? Então, o que eu posso esperar colher de sempre estar estudando? Bom, o primeiro ponto é que você está bem preparado para o mercado, tá? Isso é fato, tá? Se você estiver sempre estudando, você pode passar aí 10, 15 anos, 20 na mesma empresa, mas se você sair, você vai estar atualizado, tá? Porque você está acompanhando, estudando e acompanhando o mercado, tá bom? Então vale a pena. Outro ponto é que você, como eu, desenvolvedor, ama a inovação, não é mesmo? Então, as novidades sempre é algo empolgante, né? A gente sempre vai estar atualizado. Eu estava vendo o Microsoft Ignite, né? Eu vi lá sobre o Teams, IoT, como eu fiquei já motivado ali, quero aprender sobre isso, colocar a mão na massa. A gente se sente assim, né? Quer sempre estar atualizado, né? Sempre ver algo novo. Então, você vai estar em dia. Talvez você não consiga aplicar tudo, mas você vai conhecer e saber, talvez até quando usar essas coisas. Vai desenvolver novas habilidades, tá? Você vai ter novas skills. Reconhecimento. Muitas das vezes esse reconhecimento pode ser, né, em um salário melhor, né? Nem sempre, mas pode ser, tá? Pode ser. E isso, o reconhecimento não só de salário, né, mas você saber que outros te respeitam como um bom profissional, então isso também já dá uma satisfação, né? E o senso de realização. A gente falou principalmente a questão de ensinar outros, né? A gente se sente realizado em ver pessoas que a gente ensinou também evoluindo na carreira de desenvolvedor. Outro ponto, e esse é o último, né, que eu deixei por último aqui, valorize as pessoas à sua volta, em especial os que colaboram com o seu aprendizado. Então, assim, quando a gente começa a aprender e a adquirir conhecimento, skill, né, habilidade, e às vezes resulta, né, as pessoas reconhecer isso, tome cuidado para que isso não suba a sua cabeça,
ou seja, que faça você se sentir superior a outros. Tá? Por isso que eu coloquei, valorizar as pessoas à sua volta. Tá? Então, é importante isso, que às vezes o que eu noto assim, às vezes a pessoa, já vi alguns na área de desenvolvimento, né? Ela começa a conhecer várias áreas, contabilidade, financeiro, começa a conhecer aquele logística, aquele monte de área de várias partes de negócio, tá? E começa ela se sentir o especialista em todas as áreas. E aí começa a ver outros, além dela ser o especialista em desenvolvimento, ela corre o risco dela começar a ver outros como pessoas inferiores, por assim dizer, a elas. Mas não deve pensar assim, né? Que acabar não respeitando a opinião de outros, né? Por se sentir superior. A gente não pode pensar nisso. Né? O nosso conhecimento, ele não pode fazer a gente se achar melhor do que os outros. Até porque às vezes sempre vai ter aquele que sabe mais que a gente. Tá? E em especial aos que colaboram com o nosso aprendizado, talvez eles não aprendam o mesmo que nós. Talvez aqueles que nos ensinaram, pessoas, por exemplo, da nossa família. Lembra, por isso que eu coloquei essa imagem aí dos tijolinhos. As pessoas à nossa volta, elas são como tijolinhos que formam a nossa personalidade e, no caso da nossa área técnica, o nosso nível, ajuda a compor o nosso nível profissional. Né? Então, eu posso dizer que, nesse sentido, eu agradeço muito as pessoas que estão à minha volta, como a minha mãe, minha esposa, aqueles que são e que foram meus colegas de trabalho, as pessoas que eu aprendo, que são os influenciadores aí, né? Que têm gerado um conteúdo para que eu adquira esse conhecimento. Então elas são como tijolinhos que formaram a minha personalidade e que formaram também o meu conhecimento técnico. E essas pessoas a gente tem que ser gratas, não se sentir superior a outros. Né? Então, por isso, é muito importante o que eu já li ali, independente do que você acredita, tá? É um texto da Bíblia, tá? Mas se você não acredita, tente levar isso como uma lição, tá? Que olha que interessante, fala assim, ó, o conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor edifica. Então não deixe que o conhecimento te encha de orgulho, mas o amor às pessoas que estão à sua volta, né, ajude a você a reconhecer que são pessoas importantes na sua vida e que contribuem para que você possa se desenvolver como pessoa e profissional. Então, era esse o meu recado, um recado longo, até de 42 minutos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.